pessoal, tudo certo? E depois de 2 semanas direto com futebol Brasileirão, quarta e domingo, aqui com vários vídeos, tivemos uma semaninha aí de folga por conta da Copa do Brasil, mas já estamos de volta. Final de semana tem Brasileirão, tem Cartola, 18ª rodada na área. E a última rodada, olha, não foi das melhores, né? Fizemos 54,05 pontos, deixar o Léo Ortiz no banco fez a diferença, podíamos ter chegado a quase 70. Veja, é isso que é protagonismo. Mas ainda assim, uma pontuação ok dentro do padrão do que foi essa última rodada, cheia de zicadas, e acima da média geral dos cartoleiros, né, que ficou na casa dos 50 pontos. Perdemos um pouquinho ali, desvalorizamos nosso patrimônio, mas ainda assim temos mais de 145 cartoletas, ainda dá para montar um time legal. Mas é isso, né? A vida que segue, depois de uma mitada de mais de 120 pontos, tivemos uma quedinha, mas tá tudo certo, tudo dentro do padrão. O que importa é que tem muito campeonato pela frente ainda, então chega de papo furado e vamos para as dicas da 18ª rodada, que tem pegadinha, hein? Todos os jogos valem, as 10 partidas estão valendo para o Cartola, só que a gente tem que lembrar que tem Copa do Brasil, jogo de volta das oitavas de final na semana que vem. Meio de semana ainda tem a Copa do Brasil e são 12 times da Série A na disputa, então muita gente pode poupar jogador, muita gente vai priorizar a Copa do Brasil por questão de resultados, às vezes por questão de grana mesmo, então tem que ficar de olho, porque alguns times podem não jogar com aqueles que a gente espera. Então uma rodada um pouco mais complicada para escalar, por isso vamos fugir um pouco das dicas dos mais óbvios. E vamos começar com o gol com um cara que está quase virando figura cativa aqui no nosso time, Gabriel Brazão dos Santos. E nos 2 jogos que nós escalamos nas últimas 2 rodadas, deixou a desejar, não chegou nem a 2 pontos, tomou gol, mas agora tem mais a última chance, o último voto de confiança. O Santos joga em casa contra o Juventude, o pior visitante disparado. Juventude em 7 jogos, jogando fora de casa, perdeu as 7. E só fez um golzinho como visitante, ou seja, tem tudo pro Brazão recuperar e voltar a ter um SG e garantir pelo menos 5 pontinhos, né? Ainda mais que o Santos é o mandante na partida. Mas tem aquele porém, né? O Santos tem sofrido muitos gols, o Brazão tem feito boas defesas, mas vamos confiar que o Juventude vai manter a fase ruim pra gente voltar a pontuar com um bom goleiro, né? E o Brazão é um cara que faz muitas defesas. São 61 defesas em 16 jogos, ou seja, é um goleiro de quase 4 defesas por jogo. O que vem pecando é que não conseguiu manter o SG, ainda mais em casa, como foi o jogo contra o Internacional 2 rodadas atrás. Mas, pela perspectiva do Santos jogar em casa, não ter jogado no meio de semana, ter descansado, e o Juventude ir tão mal fora de casa, vamos dar mais um voto de confiança, então vamos de Gabriel Brazão no nosso gol. Na zaga, vamos com Alexander Barbosa do Botafogo. O Botafogo vem sendo muito eficiente defensivamente desde que o David Ancelotti virou técnico do time. Em 5 jogos com o treinador, o time só sofreu um gol, que foi no empate em 1-1 com o Corinthians na última rodada pelo Brasileirão. E o Barbosa é um cara que vem em alta, principalmente nesse retorno da Copa do Mundo e Clubes. No Brasileirão, por exemplo, são 24 desarmes em 9 jogos no total, uma média de quase 3 desarmes por jogo. Tudo bem, o Botafogo joga em casa contra o Cruzeiro vice-líder do Brasileirão, brigando pelo título, mas o Cruzeiro empatou na Copa do Brasil contra o CRB, em casa vai ter que buscar a classificação fora de casa em Maceió, não tem garantia que vai jogar todo mundo, que se vai poupar ou não, e o Botafogo tem um resultado confortável depois de ganhar do Bragantino no primeiro jogo, tá de olho no G5, no G4, joga em casa mais uma vez, deve ir com força máxima. E o Alexander Barbosa nos últimos jogos tem sempre passado dos 7 pontos. Então, se o Botafogo mantiver esse SG e mais essa média aí dos 3 desarmes do Barbosa, ele já chega perto dos 10 pontos. Se não tiver o SG, são pelo menos 4,5 pontos com essa média. E é importante frisar, o Barbosa é um jogador que aparece muito lá na frente para finalizar, principalmente em cabeça. Tanto é que pela Copa do Brasil marcou um gol contra o Red Bull Bragantino em jogada construída, não foi bola parada, mas é um cara que está sempre na área em cobrança de escanteio e bola alçada na área, já tem algumas finalizações, então de repente um gol pode até compensar a perda de um SG, já que do outro lado é o Cruzeiro, que tem o artilheiro do Brasileirão. Então nesse ponto o Barbosa pode compensar o SG pelo que vem apresentando defensivamente e ofensivamente, então por isso é a nossa aposta para a zaga. E no meio campo, vamos de Barreal dos Santos. Muita gente escalando o Neymar talvez seja o meia mais escalado, mas eu queria trazer aqui um pouquinho os números do Barreal. Barreal que é um meia quase atacante, joga pelos lados do campo, já tem 4 gols nesse Brasileirão em 13 partidas, ou seja, uma média de um gol a praticamente 3 jogos. É um jogador que aparece bastante, tem uma média de mais de uma finalização por jogo, é um cara que aparece bastante também na marcação. Tanto é que ele tem uma média de 2 desarmes por jogo. Então é um jogador que produz muitos scouts, e como a gente falou do problema do Juventude
ofensivamente, tem um grande problema defensivamente também. O Juventude é disparado a pior defesa do Brasileirão. Já sofreu 32 gols. É o único time que já passou da casa dos 30 gols sofridos. E desses 32 gols, 24 foram fora de casa, ou seja, uma média de mais de 3 gols sofridos como visitante. Então a tendência é um Santos indo para cima, um Juventude bem fechado, bem recuado, e aí o Santos pode talvez aproveitar essas oportunidades e tentar vencer novamente, né? Então é um time que vai para cima, então o Barreal é um cara que acaba participando muito mais ofensivamente. O Neymar, como a gente falou, é a unanimidade, é o cara das bolas paradas, mas o Barreal é o cara que vem fazendo a diferença. Fez gol, por exemplo, na derrota para o Internacional, já fez gols em vitórias importantes anteriormente. Então, por esses números individuais e pela campanha do Juventude, vamos de Barreal no nosso meio campo. E para o ataque, não podemos deixar de fora, né? Caio Jorge do Cruzeiro. Pode até ser uma contradição, porque nós estamos com o zagueiro do Botafogo e com o atacante do Cruzeiro. Mas a gente já explicou a questão do Barbosa, do porquê que está escalando, e o Caio Jorge não dá para deixar de fora. Mesmo o Cruzeiro aí vindo mal, perdeu para o Ceará com um gol dele, na derrota por 2-1, na Copa do Brasil passou em branco, mas a gente tem que lembrar que o Caio Jorge é o artilheiro do Brasileirão com 13 gols. E desses 13 gols, 4 foram marcados fora de casa em 7 jogos, ou seja, uma média de mais de meio gol por jogo, ou ele marca, não precisa nem de 2 gols, dentro de 2 jogos para marcar um gol fora de casa. E dessas 7 partidas, em 4 válidos pelo Cartola, ele passou dos 9 pontos, em 3 passou dos 11 pontos. Então é um jogador que produz também fora de casa. Apesar do Botafogo ter melhorado a defesa com o David Ancelotti, mas tomou um gol de um Corinthians que não vinha produzindo muito fora de casa. O Cruzeiro, pelo contrário, vem jogando bem como visitante também. Vai ser um jogo muito aberto dos dois lados, partindo, buscando o gol. Então, a tendência seria, ao natural, a gente perder o SG do Alexander Barbosa, muito por conta, talvez, da produção do Caio Jorge. E pelos números e pelo aproveitamento do Caio Jorge recente, principalmente na reta final, antes da parada do Mundial e também na volta da Copa do Mundo de Clubes, o Caio Jorge não dá para deixar de fora, não vai ser o nosso capitão nessa rodada, mas está no nosso ataque, então Caio Jorge é o atacante da rodada. E aí quem assume a braçadeira de capitão, que é do Caio Jorge, é Yuri Alberto do Corinthians. Yuri Alberto voltou contra o Botafogo no final de semana, jogou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil quase todos os 90 minutos na partida, na vitória do Corinthians por 1-0. Poderia ter até feito um gol, mas perdeu o pênalti que o Everton defendeu, mas já sabemos que é o cobrador de pênaltis do Corinthians, porque tinha Garro em campo, tinha Memphis Depay em campo, e foi Yuri quem fez a cobrança. Perdeu o pênalti, mas já tinha marcado outros gols de pênalti na temporada, então tem esse diferencial. Corinthians joga em casa contra o Fortaleza, e nós temos que lembrar que antes da lesão, que deixou o Yuri Alberto quase 2 meses afastado dos gramados, com o jogo do Botafogo foi a 11ª partida dele no Brasileirão. Em 10 jogos anteriores, ele tinha 5 gols e 1 assistência, ou seja, a cada 2 jogos marcou um gol e ainda deu um passe para o gol. E detalhe, os 5 gols e essa assistência foram todos na Neoquímica Arena, que é o palco do jogo do Corinthians contra o Fortaleza. Então o Yuri Alberto vem tendo uma campanha formidável como mandante e jogando em casa ainda por cima, ele tem uma média de quase 12 pontos. Então é um jogador impecável. A gente tem que lembrar daquele jogo contra o Internacional, por exemplo, que ele passou dos 24 pontos. Então, Fortaleza ainda oscilando com a chegada do Renato Paiva, joga fora de casa, Corinthians em casa é o favorito, tá melhor que o Fortaleza. Então, por todas as características do Yuri Alberto, pelos números dele, faixa de capitão no braço do Yuri Alberto o nosso capitão na rodada. E a nossa ousadia vai na lateral com Felipe Jonathan do Mirassol. Mirassol recebe o Vasco muito mal, também empatou em 0-0 com o CSA pela Copa do Brasil, vai decidir em casa a classificação, mas precisa ganhar, então vai dividir as atenções. E o Mirassol não tem o Reinaldo, né, que é o principal jogador do time, mesmo lateral, é o artilheiro da equipe na competição, era o cara dos pênaltis, das bolas paradas, está suspenso para essa partida, e quem vai substituí-lo é o Felipe Jonathan. Aquele mesmo Felipe Jonathan que jogou no Santos, que jogou no Fortaleza, vai fazer a sua estreia pelo Mirassol na lateral. E aí o Vasco, com essa dificuldade jogando fora de casa, talvez o Felipe Jonathan já consiga manter o SG. E a gente tem que lembrar, principalmente na época do Santos, como ele era um jogador muito ofensivo, ele aparecia muito na frente em cobrança de escanteio, em cruzamentos na área, era um garçom, tanto que em 4 temporadas pelo Santos no Brasileirão foram 15 assistências. É um número muito alto para um lateral, então é um jogador que deve participar muito ofensivamente, não vai ser o cara das bolas paradas como o Reinaldo,
mas é um jogador que vai aparecer lá na frente, pode até ter seus desarmes, então a gente vai fugir um pouco da mesmice, fugindo do lateral, até porque o lateral do Mirassol mais escalado na rodada é o Lucas Ramon, então vamos para o outro lado, justamente para ousar, né? Estamos aqui para isso, então é a estreia do Felipe Jonathan, quem sabe dê certo, substitua o Reinaldo, então por isso o Felipe Jonathan, a nossa ousadia da rodada. E o nosso reserva de luxo segue no Mirassol, mas é no ataque, né? Chico da Costa, o atacante. O Chico da Costa estreou há pouco tempo, tem apenas 4 jogos pelo Mirassol no Brasileirão e em 4 jogos foram 3 gols nas 3 primeiras partidas. Na última ele foi mal, fez apenas 0,2 pontos, então até desvalorizou bastante, ajuda muito. O Vasco é um time que tem sofrido muito, tem tido muita dificuldade, até jogou bem contra o Internacional na última rodada, mas tem um importante desfalque, que é o goleiro Léo Jardim. Léo Jardim foi expulso na partida contra o Inter e era o cara que vinha ajudando muito o Vasco, fazendo muitas defesas. Então, o Vasco desfalcado do goleiro, que é um dos principais times, dos principais jogadores do time na temporada. O Mirassol joga em casa, o Mirassol tem que lembrar da excelente campanha do Mirassol, 7º colocado. Ainda vejo o Mirassol mais preocupado em não cair do que pensando de repente em Libertadores, mas está chegando próximo, ainda no primeiro turno, da meta que é não cair. Ao contrário do Vasco, que vê a zona de rebaixamento ali bem pertinho, tá brigando para não cair. Então, o Vasco em má fase e dividindo atenções com a Copa do Brasil. O Mirassol jogando em casa, fazendo uma campanha muito estável, muito regular. E pelo desfalque do Vasco e pela questão do Mirassol estar apenas focado no Brasileirão, vamos colocar o Chico da Costa como nosso reserva de luxo. E sempre aquela velha dica, né? O Chico da Costa é o reserva de luxo porque entre os 4 atacantes que nós escolhemos é o mais barato. Então por isso fica no banco pra gente contar com o jogador, para não colocar como titular e ter que escolher uma outra opção que não é a que a gente visou no mercado. Então por isso, Chico da Costa, o nosso reserva de luxo da rodada. E tá aqui o nosso time completo, lembrando que o mercado fecha neste sábado às 3h59 da tarde. E até lá, como é de praxe, 1, 2 ou até 3 mudanças podem acontecer no nosso time. Nessa rodada especificamente podemos até ter mais mudanças, pelo que eu já lembrei no começo do vídeo. É semana de rodada entre jogos de ida e volta da Copa do Brasil, então muito time focado no mata-mata, pode preservar jogadores. Então, assim, podemos ter surpresas nas escalações de muitos times, temos que ficar de olho nos relacionados, nos prováveis times, mas a base principal é essa aqui, não vamos mexer também, mudar radicalmente o nosso time. E estamos começando um mês novo, né? Agosto tá aí, a primeira rodada do mês de agosto, e claro que ainda tem tempo de você participar da nossa liga. Procura lá no Cartola, Liga Cartola Mágica, e se inscreva para você participar e concorrer a um grande prêmio. Olha, o campeão leva um kit churrasco de primeiríssima qualidade da nossa parceira Arricieri Casa de Carnes. E é um churrasco completo mesmo, porque vem picanha, tibone, linguicinha, coração, pão de alho, Coca-Cola e também, né, o carvão para você chamar os amigos, a família e colocar esse churrasco para a galera inteira para você comemorar com estilo o título do Cartola desse ano. E para quem participa da liga e acompanha o canal aqui e os nossos vídeos, ganha um desconto especial da nossa outra parceira, a Estúdio da Barba. Chegou na Estúdio da Barba e falou, eu vim pelo Cartola Mágica, eu vim pelos vídeos do Cartola, vai ganhar 10% de desconto em todos os serviços prestados por eles. Ah, você quer pintar o cabelo, ou quer só cortar o cabelo, quer fazer a barba, enfim, todos os serviços que você precisar e eles estiverem lá, 10% de desconto, fora o atendimento impecável, vão te tratar muito bem, pode confiar, apareça lá no Estúdio da Barba que você não vai se arrepender. E aproveite também para seguir a gente aqui no canal, acione o sininho aí para você receber as notificações sempre que tiver vídeo novo no ar, deixe seus comentários aí também para ver se as dicas estão ajudando, como é que está seu desempenho no Cartola esse ano, mas se você quiser trocar mais ideias, acompanhe a gente também nas outras redes sociais, procure lá no Instagram e no X, Cartola Mágica _. É um lugar mais fácil a gente trocar ideias, no Instagram principalmente. Deixa o seu comentário, manda uma mensagem pra gente se você tiver em dúvida entre 1, 2, 3 jogadores. Eu não sei quem que eu vou escalar no ataque, estou na dúvida entre alguns nomes. Lá é muito mais fácil a gente trocar ideia, ter um bate-papo maior. E no X, todo dia de fechamento de mercado, nós colocamos um top 5 de todas as posições, do goleiro ao atacante, passando pelo capitão, pela ousadia e pelo reserva de luxo. Então, são várias opções, se você não quer só os jogadores que a gente indicou aqui no vídeo ou na nossa base titular, top 5 de todas as posições para você ter mais opções na hora de montar seu time. Se tiver na dúvida, de repente, putz, não sei quem escalar em alguma posição, não pensou no jogador, talvez esteja lá no top 5. Então não perca tempo, se inscreva aqui no canal, acione as notificações, acompanhe a gente nas redes sociais no Cartola Mágica _ e claro, tomara que você imite nessa rodada e na Cartola como um todo. Então, boa sorte galera e valeu!